Magia do caos. O que que é isso? O que que é a magia do caos? Essa vertente do ocultismo para a gente conquistar coisas da nossa vida. Desde muito nova, eu sempre fui muito curiosa e muito fascinada pelo ocultismo, né? Mesmo que eu não praticasse muita coisa, né, desde a minha adolescência, mas eu sempre tive esse olhar muito curioso de saber que existe coisas ali que eu não sei, sabe? Que eu não sei, mas eu sei que existe e eu precisava entender cada vez mais sobre esse universo, né? Eu tenho hoje 31 anos, né? E eu conheci a magia do caos quando eu tinha os meus 17 anos, por aí. Desde então, eu sempre só pesquisava, eu não tinha nenhuma prática magística nem nada, mas eu sempre tive muita curiosidade. E eu comecei a me aprofundar muito mais na magia do caos com os meus 22, se eu não me engano, com 22 anos de idade. Foi onde eu pensava muito em prosperar, e eu queria muito ter algum método, algum meio. Eu pensava assim, mas eu sei que existe alguma coisa nesse mundo que possa acelerar meus processos e tudo mais. E se o ocultismo ele existe é porque é para usar, né? Eu sempre pensei assim, são ferramentas que podem ajudar a gente a prosperar, né? Eu nunca pensei nessa questão de fazer mal para ninguém, porque eu acho que isso é uma coisa, uma perda de tempo, né? Um gasto de energia assim absurdo. Eu prefiro gastar minha energia fazendo coisas para mim, né? Para minha prosperidade, para o meu bem-estar, para tudo que é meu, né? Eu acho que esse é o melhor gasto de energia possível, né? Então, quando eu conheci a magia do caos, quando eu conheci foi na época do Orkut, quando tinha grupos assim, eu pesquisava muito no Google, mas eu sempre pincelava algumas coisas, né? Eu sempre tive curiosidade com o mundo espiritual, então eu lia a Bíblia, eu tinha curiosidade com o Apocalipse, né? Sempre gostei muito dessa coisa do caos mesmo, né? Da vida. E eu gostava muito sempre de ler, somente de buscar informações. E quando eu comecei a aprofundar mais nessa questão da magia do caos, foi onde eu conheci através do Facebook, né, nos grupos do Facebook. Na época do Orkut eu lembro que tinha grupos também, mas no Facebook foi onde eu consegui me aprofundar mais e estar muito mais perto de pessoas que praticavam a magia do caos, né? Eu sempre acompanhei muito a Lua Valentia, que hoje em dia ela tem canal aqui ainda, né? Ela tem canal, tem muitos livros, ela tinha comunidade na época do Facebook, né? Hoje em dia não acompanho mais há muitos anos que eu não acompanho mais, mas teve uma época que eu tava focada, assim, eu tinha um hiperfoco em magia do caos, né? E ali eu comecei a aprofundar mais sobre isso. O que que é a magia do caos, né? Primeiro, a origem de todas as coisas, para a gente criar coisas no nosso universo, tudo ele é mental, né? Tem essa lei hermética, uma das leis, né, universais que Hermes Trismegisto ele canalizou, né, para entender como que funcionava o mundo, como que funcionava a criação da nossa realidade, né? Então Hermes ele canalizou as leis universais que do mentalismo, a lei de polaridade, né, que o mundo ele sempre vai ter dois polos, a lei de correspondência, né, de tudo está fora, como está dentro, leis de gênero, que tudo, né, tudo tem energia feminina e masculina. Enfim, ele canalizou as leis para a gente compreender como que funciona o universo, né? Então, sabendo disso, toda magia, toda magia que a gente pratica, ela sempre vai começar na mente com a nossa intenção. O que é intenção? É a gente focar em uma informação que a gente quer. Ah, eu quero prosperidade para minha vida. Então, assim, a sua intenção tem que ser nesse direcionamento. Você não pode ter uma intenção de que, eu vou fazer. Ah, eu quero prosperidade, mas só que a sua energia por dentro, ela fica com essa intenção assim de, eu acho que não vai dar certo, eu acho que comigo eu sou azarada, ai, que não sei o quê. Isso você muda totalmente a sua energia, né, da intenção que você está colocando ali no propósito. Primeiro, né, a gente precisa ter a mentalidade muito bem firmada daquilo que a gente quer e a gente precisa aprender a sustentar essa energia, né, com a certeza de que as coisas elas estão sendo encaminhadas, né. A gente precisa alimentar diariamente essa intenção da magia, né, com a certeza de que o nosso intento, né, a nossa intenção, ela está crescendo, a gente está colocando energia ali todos os dias um pouquinho e isso está crescendo, né, no universo, no plano espiritual. Na magia do caos, né, se a gente entende essa questão da mentalidade, né, da nossa energia, né, que tudo é mental, a magia do caos ela tem servidores astrais que a gente pode criar servidores astrais, a gente pode dar uma forma para esse ser, dar um nome, dar uma forma, e a gente pode colocar a energia, né, colocar nele a função do que ele é
do que ele foi criado para fazer. A gente pode dar a função e a gente pode também dar os bloqueios, aquilo que ele não pode fazer e aquilo que ele pode. Então, a partir do momento que a gente tem esse servidor astral, ele existe, né? Se existe na nossa mente de alguém que criou, né, esse ser, então ele já existe. Existem os seres, os servidores públicos, né, que tem as pessoas, os bruxos, né, os magistas, que eles criam servidores astrais e disponibilizam para outras pessoas usarem também, né, que são validados por eles, validados por outras pessoas que podem usar esses servidores. Ou também você pode criar um servidor seu, né? Você pode dar a sua forma, dar os seus comandos e tudo mais. Mas é sempre muito bom quando a gente faz uma criação de um servidor, a gente determine muito bem aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele tenha um foco para fazer e aquilo que ele não deve fazer, aquilo que ele não pode fazer. Então a gente tem que ter muito, tem que ter uma coisa muito certa para não ter brechas, para não ter problemas no astral com energias de obsessão, por exemplo, né? Obsessão e outras coisas. A partir do momento que a gente criou o servidor, a gente cria o sigilo que representa esse servidor. E o que, que é o sigilo? É o símbolo que a nossa mente, um símbolo que a gente cria também intencionalmente o servidor e toda a função, toda a função energética que ele tem, né, e tudo mais, para que a gente alimente esse símbolo diariamente com a nossa intenção de receber aquilo, né, de colocar energia naquilo para que o servidor ele cumpra o seu papel. Quando a gente enxerga um símbolo, a nossa mente ela já decifra o que aquele símbolo representa energeticamente. Por mais que conscientemente alguém que vai ver algum símbolo não compreenda, né, o criador desse símbolo já colocou uma função. E a partir do momento que você gerou isso no seu inconsciente, ele já está no inconsciente coletivo também, né? Porque nós somos, né? Nós seres, cada um de nós aqui somos seres que fazemos parte do todo, né? Nós temos a nossa consciência individual e nós fazemos parte do inconsciente coletivo. E, gente, a questão de simbologia é um negócio muito incrível. A simbologia é um tipo de estudo, assim, que hoje está disponível, né, para todo mundo estudar. Os arquétipos, né, as simbologias, era um tipo de informação que só quem tinha acesso eram reis e rainhas, né, de antigamente, porque isso é poder, né? Isso é uma forma de você manipular a sua realidade, você manipular outras pessoas, manipular a sua realidade, né? A gente pode pegar informações de símbolos que já são existentes e colocar na nossa vida. A gente pode criar símbolos com esse significado, né, que causem algum tipo de sensação ou energia em outras pessoas. Eu posso trazer um vídeo falando sobre essa questão de símbolos, de arquétipos, como que isso influencia exatamente dentro do nosso inconsciente, que faz com que a gente tome atitudes, né? Que muitas das vezes nem são sensações que a gente causou, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio, né, que Deus deu para cada um, porém, na realidade física, a gente não tem tanto livre-arbítrio assim, né? Tem muito marketing, né, por aí de grandes marcas que influenciam a gente a comprar por conta dos símbolos, né? Mas depois eu posso falar sobre isso. Então, assim, a magia do caos, ela tem um servidor, tem um símbolo que representa o servidor, que são os sigilos, né? E os sigilos, eles podem ser tanto para os servidores astrais, para que eles façam o trabalho no mundo espiritual e tragam um resultado para você daquilo que você quer. E também tem os sigilos mágicos mesmo de intenção mesmo, de intenções nossas, pessoais, né? Eu criei um símbolo que represente a minha energia, daquilo que eu quero conquistar e tudo mais. Você pode criar um símbolo com essa intenção e você alimentar ele diariamente. Tanto você alimentar ou colocar em rede social para outras pessoas alimentarem, colocando energia também no seu símbolo, né? Tem de tudo. E para a gente ativar os servidores no nosso campo, é necessário que a gente tenha muita noção de proteção espiritual, né? É bom que a gente nem mexa com isso, porque nós estamos mexendo com a espiritualidade, né? E não é só você fazer uma prática, você largar ali, né? Existe uma proteção, um ritual de proteção inicial antes de você ativar o servidor. Existe o processo da ativação, né? Que tudo isso a gente faz em estado de gnose. E a gnose nada mais é do que um estado alterado de consciência, né? Que você consegue entrar num estado meditativo, num estado de transe, ativar seu sigilo. A partir do momento que você já ativou o servidor, né, fez o seu ritual, tudo certo, bonitinho, existe um encerramento da limpeza das energias que também você faz em estado de gnose, né? Tudo isso é necessário que a gente aprenda a entrar em gnose, né? Aí a gente faz uma limpeza do nosso ambiente, né? Para a gente poder dispersar as energias, para que nenhum espírito obsessor ou qualquer outra entidade entre nesse momento com você, né? Durante o seu ritual
e muito menos e tudo aquilo que entrou naquele momento, ela também se dispersa, né. É muito bom que os rituais de proteção, eles sejam feitos tanto antes como depois do momento que você ativou o seu servidor. Aí, a partir do momento que você já fez o seu processo, né, você pode fazer um contrato com esse servidor, né, um contrato dizendo tudo aquilo que você quer que ele faça na sua vida. Você pode colocar um prazo ali para ele cumprir o combinado. Você pode colocar ali também, o que você vai alimentar ele diariamente. "Ah, eu vou alimentar meu servidor com frutas". Depende do seu servidor, depende do que você criar e depende também se você for usar um servidor público, né, o que que ele gosta de ser alimentado. É um incenso, é uma vela, é, é com energia do sol. Dependendo do servidor que você usar, ele tem uma energia específica que você pode alimentar e você coloca no seu contrato o que que você vai alimentar diariamente, né? Ou vou alimentar uma vez por semana, ou é diariamente. E a gente tem que ter essa noção de cumprir com a nossa palavra, né? Você coloca ali o contrato com o servidor, mas você também precisa cumprir com a sua parte, né? Não esquecer, se esquecer, refaça, né? Mas a gente tem que cumprir com aquilo que a gente prometeu, né? Porque nós fazemos um contrato com o servidor. Então ele trabalha ali no astral para te trazer as coisas e você cumpre o seu papel aqui na matéria, né? Colocando energia para dar força para ele fazer o trabalho no astral, né? E a magia do caos ela é essa coisa mais livre também, né? O caos ele já fala sobre isso. A gente usa toda essa energia, né, do caos que existe no universo para a gente colocar a nosso favor, né? E a gente pode usar com várias coisas. Tanto tem gnoses que a gente pode entrar em gnose dançando, você pode entrar em gnose correndo, enfim, tem vários tipos de coisa que você fica o magista, ele tem que ter tem que ser muito livre, né? Tem que ter essa liberdade de não ficar encaixotado num caminho ali e achar que é só assim que faz. Né? Você precisa se sentir bem com a prática, tanto com a prática de limpeza, de proteção, o que faz sentido para você, qual servidor você se conecta mais, né? O sigilo. Enfim, é para você realmente se sentir dono, e você é, né? Você é dono do seu destino, você governa a sua vida, então só precisa ter cada vez mais conhecimento e sabedoria para mexer com qualquer coisa que se trate de ocultismo. São caminhos, né? E hoje em dia o que mais tem são ferramentas que podem ajudar a gente a se desenvolver, né? Então é muito importante que vocês estudem um pouco mais sobre isso, vocês busquem mais informações, porque eu trouxe aqui é só uma pincelada, né, do que eu conheço, do que eu já fiz também, já usei uma época alguns servidores astrais. Hoje em dia eu não uso mais a magia do caos, para mim, eu não me conecto mais com essa energia, mas é uma prática que foi onde eu comecei na minha espiritualidade também, né, conhecendo ali, buscando informação, vendo se faz sentido ou não, né. Mas hoje em dia para mim não faz tanto sentido assim. Mas é muito bom você, que se você tiver interesse em conhecer essa ferramenta, que você estude, busque muita informação, principalmente aqui na internet, de pessoas que trabalham com isso, que fazem rituais, busque informações de pessoas que já fizeram, de dicas, leia livros sobre magia do caos também, e veja se faz sentido para você colocar na sua vida. Se não, não faça, né? Mas qualquer magia a gente precisa entender que existem responsabilidade, né? Você emana uma energia, você vibra uma energia e essa energia vai voltar para você. Então, que você faça sempre por você, né? Não, por mais que a gente saiba que no mundo lá fora existe muita filha da putagem, muita merda acontecendo, né? Mas que a gente não se apegue a isso, porque existem coisas que não são da nossa alçada, existem coisas que a gente não tem domínio. Então é muito bom que a gente cuide só da nossa vida, né? É muito bom que a gente cuide da nossa vida. Mas depois eu vou até, inclusive, fazer um vídeo aqui no canal de magias que deram errado quando eu era mais nova, né? De coisas, gente, bizarras que já aconteceu. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Para quem tem curiosidade com a magia do caos, vai buscar informação mais na internet. E eu recomendo muito a Lua Valente, que foi uma das mulheres aqui na internet que eu mais nova, eu amava assim acompanhar, né? Eu acho ela belíssima e ela tem um conhecimento assim gigantesco sobre magia do caos. Sempre gostei muito dos servidores dela, né? Na época para mim fez muito sentido. E ela tem servidores incríveis. Acho que ela tem site e tudo mais. Vamos buscar saber e ver se vocês se conectam com ela também. Tem outros aí na internet, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.